Dezenas de jovens carentes do Rio vão ao cinema conhecer a vida do homem que foi um dos maiores empreendedores do Brasil. Uma verdadeira aula de história em ritmo de diversão. Eles moram no Morro do Borel, na Tijuca. Apesar do uniforme, hoje não é dia de ir para a escola. A turma vai para o cinema. O passeio foi organizado pela Secretaria Municipal de Habitação, que está tocando no morro as obras do Favela Bairro. Uma chance de escapar da rotina e se integrar também à vida cultural da cidade. É uma oportunidade que temos de conhecer. Espero poder voltar. Os 40 estudantes pegam um ônibus que foi emprestado pela Fazenda Modelo. O filme é Mauá, o Imperador e o Rei. Conta a história de um garoto pobre que supera as dificuldades e se torna o homem mais rico do Brasil. Uma aula informal sobre a época do Império. O filme terminou, mas a sessão continua. Agora começa um debate, é hora de trocar ideias, discutir, entender melhor o que foi visto na tela. Para os alunos, uma forma mais divertida de aprender a lição. Quando a gente está na escola de aula, é sempre aquela vida rotineira. É indo para a escola e quando chega lá é só o professor ficar explicando na quadra. E aí não, aí tá mostrando com personagens vivos, uma forma mais dinâmica de mostrar para as pessoas, mostrar para os alunos, aprender a história. Teu time de Nil. Elas dão um charme todo especial à cidade de Ipiguá, em São Paulo. Nessa época do ano, as jabuticabeiras centenárias se transformam em ponto turístico e fazem a alegria de quem gosta de comer a fruta no pé. Além disso, muita gente consegue trabalho colhendo a frutinha. Ipiguá tem 3.500 habitantes. E com certeza as moradoras mais antigas da cidade são estas jabuticabeiras centenárias, que fazem parte da história do município. Já foram de 5 diferentes donos. Agora pertencem ao engenheiro agrônomo Oswaldo Estevam. Aqui fica um dos maiores pomares de jabuticaba do estado de São Paulo. Do plantio à produção, é preciso de 10 a 13 anos de espera. E muito tempo aguardando vale a pena. Há 30 anos, Oswaldo vende cerca de 6.000 caixas para o Ceasa em São Paulo. A produção é quase sempre a mesma. O que pode aumentar a produtividade é a maneira de adubar e irrigar. Além de proporcionar lucro ao proprietário da fazenda, a produção de jabuticaba dá emprego aos moradores da cidade. Durante as 2 safras do ano, cerca de 40 pessoas são responsáveis pela colheita da fruta. São apenas 15 dias de trabalho, mas neste tempo já deu para aprender a tirar a fruta do pé, a descartar as que não servem e a separar nas caixas. Na maioria são desempregados e donas de casa que aproveitaram a chance para aumentar a renda familiar. Para mim é bom que eu ganho minha grana, né? Na Bahia estava um pouco parado para mim e aqui eu estou trabalhando. Vixe, é uma grande coisa isso aqui. Depois que eles começaram a arrendar essa coisa aqui, a gente tem emprego, né? Nesse período a gente tem emprego. Se a fruta é centenária, ficam na memória as lembranças do tempo em que a família do Oswaldo cobrava 1.000 cruzeiros para as pessoas saborearem a jabuticaba. Então vinha gente de São José do Rio Preto para poder degustar do fruto da jabuticaba. E isso para nós era sobrevivência também na época. Uma coleção que não sai da cabeça é mais que um hobby para um baiano de Feira de Santana. Jorge é militar e a paixão dele é colecionar capacetes de várias partes do Brasil e do mundo. A primeira proposta de troca foi feita por um bombeiro norte-americano e o coronel Jorge se transformou num colecionador. Os capacetes primeiro ocuparam o espaço do gabinete no comando do quartel de Feira de Santana. Aqui estão capacetes dos Estados Unidos, da Inglaterra, Itália e Portugal. Junto com os capacetes, o coronel recebe as informações sobre a história e o funcionamento de cada guarnição dos bombeiros da cidade de onde veio a mais nova peça da coleção. E assim, ele também vai juntando curiosidades. Da Romênia demorou 2 anos para chegar aqui. A embaixada, como era país comunista, tinha que ser via embaixada. Eu tive que acionar o Itamaraty, presidente da República, fazer cartas. A maior parte da coleção está na sala de casa. Uma estante inteira, lotada. Alguns são históricos, como esse da Alemanha de 1943. Outros mais recentes, como esse de Madison, no estado americano de Wyoming, nos Estados Unidos, onde Clint Eastwood e Meryl Streep
filmaram as pontes de Madison. O primeiro capacete chegou há 10 anos. Hoje são mais de 200 do mundo todo. O mais antigo, quase uma raridade, é este capacete dos bombeiros alemães da região da Bavária. Ele é todo feito de cobre e é de 1800. Cada troca custa ao coronel cerca de R$100 só em despesas de correio. Mas ele também tem que comprar os capacetes brasileiros que manda para outros colecionadores. Cada um custa mais R$60. E ele tem um estoque de pelo menos 120 capacetes da Bahia e do Rio de Janeiro, prontos para a troca. Nas próximas semanas, o coronel vai receber mais 12 capacetes que já estão a caminho. O difícil vai ser achar espaço em casa. Ele é médico, mas passa pouco tempo no consultório. Normalmente, o doutor Wellington pode ser encontrado fazendo pesquisa em meio a livros, revistas e fotos raras. Para contar a história de Campos, no estado do Rio de Janeiro, ele reuniu um acervo invejável. Visitar a biblioteca é como entrar num túnel do tempo. São mais de 5.000 volumes de livros e periódicos. Eles foram todos reunidos durante 20 anos por Wellington Paes, um médico que se tornou historiador nas horas vagas. Já escreveu 3 livros sobre Campos e seus personagens. É um garimpeiro de informações sobre a história da cidade natal. Quando eu vou ao Rio, eu gosto muito de sebos, né? E lá nos sebos que eu encontro muita coisa sobre Campos. Nos exemplares de livros raros surgem as ideias e a arte de campistas ilustres. Os artigos do historiador Alberto Lamego foram publicados no início do século. No álbum de retratos do século XIX, um dos patriarcas da família Saturnino Braga e um médico campista que foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, Teixeira de Melo, na infância, juventude e velhice. Do imortal, há também livros de poesias. Na estante, livros com relatos de viajantes que passaram por Campos há 200 anos. Há também centenas de publicações jornalísticas. As revistas Aurora, Gênesis e Lux retratam o cotidiano de Campos entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras deste século. Eu lembro tudo dessa época. É um túnel do tempo. É isso mesmo, é um túnel do tempo. Uma nova alternativa para espécies em extinção: fertilização artificial. A onça-pintada ainda não corre esse risco, mas a onça nhanhá já teve os óvulos coletados por pesquisadores da USP. Capturada ainda filhote no Mato Grosso há 2 anos e meio, a onça-pintada nhanhá agora é parte de um dos mais importantes projetos de preservação da espécie do país. Foi escolhida por pesquisadores da USP como doadora de óvulos. Sedada e anestesiada, a feroz nhanhá foi para a mesa de cirurgia do zoológico Quinzinho de Barros, onde vive. Recebeu furos no abdômen, por onde os pesquisadores fizeram a videolaparoscopia. Os óvulos retirados vão para fecundação em laboratório com o esperma de uma onça macho do zoológico de São Paulo. O embrião gerado no processo vai ficar armazenado a baixa temperatura no nitrogênio pelo tempo que for preciso. Esta é a 7ª cirurgia de coleta que os pesquisadores fazem em onças pintadas. Eles conseguiram retirar até agora cerca de 90 óvulos, mas só conseguiram fertilizar 6. O Departamento de Reprodução Animal da USP quer ter pelo menos 30 embriões. O objetivo é ter um estoque do material genético da espécie para ser usado se os riscos de extinção aumentarem demais. Se houver um processo de extinção acentuado, ela seria uma das alternativas de injeção de nova informação genética, né? Mas o que a gente espera é nunca usar isso, é dominar a técnica e nunca precisar utilizar, que o homem tenha consciência e conserve bem o seu ambiente. Pelo estresse provocado pela cirurgia, nhanhá agora vai ter cuidados especiais para se recuperar e continuar feroz como atração do Zoo de Sorocaba. A religiosidade é uma das marcas de Montes Claros, em Minas Gerais, onde o estilo das igrejas vai do barroco ao gótico sem perder a beleza. A cidade também oferece belas paisagens e curiosidades culturais da tradição mineira. A 5ª maior cidade de Minas tem 300 mil habitantes e uma economia forte, que só no ano passado cresceu 4%, mais que o dobro da média nacional. O desenvolvimento não apagou as marcas do passado. Do antigo Arraial das Formigas, restaram os casarões do século XIX.
O Palácio Santa Cruz foi construído pelo bispo Dom João Pimenta. A mobília tem mais de 80 anos. Na biblioteca, livros de várias partes do mundo. Esta edição de Teologia Moral, de Alfonso de Ligório, é de 1828. Na parede da capela, o escudo da Eucaristia. O altar foi esculpido em madeira de lei. A poucos metros do palácio está a matriz de Nossa Senhora e São José, construída em estilo barroco no final do século passado. A praça em frente à igreja é o lugar ideal para um bate-papo ou um descanso preguiçoso. No alto dos morrinhos fica a igreja de Nosso Senhor do Bonfim, de 1886. Da pequena torre, uma das mais belas vistas de Montes Claros. O interior é todo de madeira. O altar, rico em detalhes. O motivo da construção ainda é um mistério. Não existe registro histórico a respeito, mas contam os moradores mais antigos que a igreja foi construída para pagar uma promessa feita a Nosso Senhor do Bonfim por Dona Germana Maria de Olinda, que está enterrada bem aqui, embaixo do assoalho. A filha Dona Germana estava doente, né? E depois Dona Germana fez uma promessa. Depois que ela sarou, aí Dona Germana saiu pedindo ajuda, entendeu? Para poder levantar a capelinha. A Catedral de Nossa Senhora Aparecida impressiona pelo tamanho. As torres são marcas do estilo neogótico. Nos vitrais, cenas bíblicas em cores fortes. Nas colunas, quadros retratam as estações da Via Sacra. Outra opção para o visitante é o Museu do Folclore. No acervo, peças do artesanato regional. Os bonecos representam personagens das festas de agosto. A Sala dos Tropeiros recria o ambiente em que viviam os primeiros habitantes do município. Na ala dedicada à arte sacra, roupas e objetos usados nas celebrações religiosas. O Mercado Central é um dos locais mais procurados pelos turistas. Nas bancas, temperos, ervas medicinais, a legítima cachaça mineira e o melhor do artesanato. Do lado de fora, já tem pequi à venda. O fruto do cerrado é um dos principais ingredientes da culinária norte-mineira. Montes Claros tem também a mais saborosa carne de sol do estado. Restaurantes servem o churrasco acompanhado de arroz e feijão tropeiro. Depois de matar a fome, o turista pode descansar à sombra das árvores no Parque Municipal ou se aventurar nas trilhas do Parque Sapucaia. A área verde fica na encosta da serra. O parque tem 2 restaurantes e uma pista para os praticantes de voo livre. É aqui do alto, olhando para o horizonte, que dá para entender por que Montes Claros ganhou este nome. E nós vamos conhecer agora uma cidade na Bahia que cresceu em volta do oratório em homenagem a Santo Antônio de Jesus. Os moradores mais antigos da cidade contam histórias da velha ferrovia, momentos importantes na vida de quem nasceu lá. O nome veio de um oratório construído no século XVIII, uma homenagem do padre Mateus Vieira de Azevedo a Santo Antônio. As pessoas foram construindo as casas ao redor do oratório. E em 29 de maio de 1880, o conjunto de casas se transformou numa vila. 11 anos depois, nasceu a cidade de Santo Antônio de Jesus. Nos anos 30, o trem era o principal meio de transporte que ligava Santo Antônio de Jesus a Salvador. A estação era bem aqui, onde hoje funciona esse posto. O trem não existe mais, mas o apito dele deixou muita saudade. Seu Andrelino Cardoso, o seu Didi, era telegrafista na antiga estação. Quando deixou os Correios, ele montou esta padaria no centro da cidade. Conversando com a gente, seu Didi relembra boas histórias daquela época. Todo mundo ia para Salvador, aquele casal, aqueles namorados, aqueles rapazes. Então me pedia para eu pagar o maquinista, para dar um apito bem saudoso. Aí saía descendo aqui a Avenida Juraci Magalhães, aquele apito bem saudoso, aí era lágrima, era choro. Assim, era uma vida naquela época, era muito interessante. A estrada de ferro também trouxe progresso para a região. Era pelo trem que chegavam os produtos para abastecer o comércio da cidade. E quem viveu naqueles dias em que a cidade girava em torno da velha estação, traz tudo na memória. O apito do trem significava saudade para quem estava partindo, alegria de quem estava chegando. Normalmente nós íamos receber as pessoas na estação, vestíamos uma boa roupa para receber, porque era comunicado por carta. Chegava uma carta ou um telegrama informando que estão chegando tal dia no trem do horário tal.
Então estava todo mundo na estação, o trem quando apitava era aquela alegria, a criançada correndo na rua. Era uma coisa muito, muito linda, muito prazerosa. Muito nossa, muito colonial, assim, uma coisa muito gostosa. Com uma população de 100 mil habitantes, a cidade concentra suas atividades no comércio, na indústria, na agricultura e na pecuária. A carne do sol produzida aqui é uma das melhores da região e a farinha usada na fabricação do beiju é vendida até para Nazaré das Farinhas. Outra riqueza de Santo Antônio de Jesus sai das mãos de mulheres como Dona Agripina. Ela é bordadeira há 15 anos e agora faz parte do projeto Santo Antônio Também Borda, criado pela Secretaria de Cultura do município. A cidade regulariza, através de um outro projeto, a fabricação de fogos de artifício, uma atividade que gera renda para 15 mil pessoas. É o projeto Fênix. A ideia é treinar mão de obra para que tudo seja feito dentro das normas de segurança. Uma cidade tranquila, de gente alegre, de clima agradável, a pouco mais de 1 hora de Salvador. É comum nós encontrarmos nas grandes cidades pessoas que vieram do interior em busca de trabalho e melhores condições. Mas tem gente que prefere continuar no campo e garante que a vida é bem melhor assim. É o que você vai ver na 4ª reportagem da série Êxodo Rural. Área de 5.600 hectares. A divisa é onde a vista alcança. Localização: cobre parte de 3 municípios: Matão, Motuca, Araraquara. Na metade da década passada, essas terras foram loteadas. É um dos maiores assentamentos do centro do estado de São Paulo. As famílias foram chegando. A origem da maioria delas, periferia dos centros urbanos. Estão de volta à terra de onde um dia saíram à procura de um Eldorado na cidade. Eldorado que jamais encontraram. São retirantes e filhos de retirantes, personagens do êxodo da segunda metade do século. Aqui no assentamento, hoje, mais de 2.000 pessoas vivem do que produzem na terra. São 394 famílias assentadas. A do seu Fagundes foi a primeira a chegar. Há 14 anos, ele ganhou uma gleba de 15 hectares. Do gado leiteiro vem parte da renda que mantém a família. O caminhão passa bem cedinho no curral e leva o leite para a indústria. O homem que morava num barraco, pagando aluguel numa cidade vizinha, faz questão de mostrar a prosperidade. Construiu uma casa, simples, porém espaçosa, e hoje não anda mais a pé. Conforme a gente trabalha, a gente espera o futuro, né? Então, isso aqui é o futuro dos meus filhos, meus netos e bisnetos. Quer dizer, que isso aí não, eu luto para deixar para eles mesmo. A produção de milho e arroz nesta época já está colhida, armazenada em sacas na agrovila. Aqui, os assentados também produzem frutas, mantêm criação de bicho da seda e porcos. O técnico do Departamento de Assentamento Fundiário, o DAF, dá assistência às famílias. Essa oportunidade que é abrida para a reforma agrária, sem dúvida nenhuma, ela atrai o pessoal que foi para a cidade, está frustrado com a questão da indústria, né, procurar um emprego na indústria. Hoje ele está tendo que estar na cidade pagando aluguel e voltando para a lavoura trabalhando como boia fria. E essa oportunidade que é dada a ele é um proprietário, quer dizer, ele vai trabalhar para ele mesmo. Estamos entrando num grande cinturão verde, um dos maiores do interior paulista. Cenoura, beterraba, repolho e principalmente cebola, que durante um mês abastece os grandes centros do país inteiro. 80 mil toneladas por safra. São José do Rio Pardo é cercada de chácaras e sítios com verduras e legumes. Este sitiante é um dos que produzem o ano todo. Já tem em torno de 7 empregados aqui dentro. Eu tenho sustento da minha família, tem a outra família do meu pai. Tudo aqui de dentro a gente consegue sustentar. O município tem mais de 4.000 hectares cobertos com hortaliças e uma característica particular. Das 840 propriedades, 660 são tocadas por pequenos e médios agricultores. Em todas as áreas produtivas, um segredo que tem ajudado o homem do campo a fixar cada vez mais raízes na terra: a diversificação de culturas. A gente vê que aquele pessoal que está se profissionalizando, se especializando em 3 a 4 culturas, ele está conseguindo se manter com uma qualidade boa de vida no campo. Pequenos e médios produtores rurais
beneficiados por um projeto cujo objetivo é capacitar e fixar o homem na terra. O Volta ao Campo, desenvolvido pelo Sebrae. O projeto durou 3 anos. Aqui na região de São Carlos, foi extinto em dezembro do ano passado. 45 sitiantes eram atendidos por mês, por técnicos e agrônomos. Há 2 anos, seu Caio quase vendeu o sítio e foi morar na cidade. Tamanha dificuldade financeira na roça. Até que passou a receber visitas de um agrônomo do Sebrae e descobriu na hidroponia um bom negócio. Cheiro verde, mostarda, 10 mil pés de alface por mês. O que produz tem mercado seguro na região. Queria ir para a cidade, queria ir montar um comércio, um ponto de comércio, mas hoje completamente eu tirei isso da cabeça. Isso aqui é minha vida hoje. O projeto deu lugar a um outro. Já está saindo do computador para ajudar o homem do campo. O gerente do Sebrae diz que pequenos e médios produtores rurais vão ser beneficiados no estado inteiro. Os objetivos são bem claros. O projeto vai dar um avanço muito grande ao produtor que quer, evidentemente, entrar no mercado, trazer o produto dele com qualidade e sabendo o custo, sabendo administrar e sabendo entrar com o produto no plano e na região ou até no estado, se for necessário. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, nós vamos conhecer uma fábrica de cachaça que trabalha com um alambique em miniatura. Cada dose leva 45 minutos para cair no copo. Um exercício de paciência que enche a boca de quem aprecia a bebida. Clarinha, gostosa e quente. Uma bebida que disputa com a loura gelada a paixão nacional. A produção começa pela colheita da cana. O caldo é colocado nestes barris. Até o bagaço é reaproveitado, vira combustível. Depois de fermentado, o suco vai para o alambique. 5 horas de fervura e está pronta a danada da cachaça. Luiz cresceu ouvindo o avô dizer que quanto menor a quantidade, melhor a qualidade da bebida. Até que um dia decidiu colocar em prática o conselho e construiu o menor alambique de que se tem notícia. O mini alambique é 1000 vezes menor do que este aqui. Por outro lado, enquanto o maior gasta 1 tonelada de cana-de-açúcar para fazer 120 litros de cachaça, o mini alambique gasta 1 cana para fazer 1 dose. A gente coloca a garapa aqui, né? Abre essa tampinha, onde coloca a garapa, entendeu? Aí no fogo ferver a garapa, aí ela passa para o processo aqui. Tem um retificador aqui dentro, o abafador, o retificador, aonde que aqui tem a serpentina, onde começa a sair a cachaça. O que sai ali numa vez só, eu tinha que lambicar nesse aqui 1.500 vezes, ou trabalhar 6 meses trabalhando 10 horas por dia. Uma invenção para quem sabe esperar. Cada dose leva pelo menos 45 minutos para ficar pronta. Quem entende do riscado, garante. O paladar é inigualável. Dona Pedrinha gosta de um aperitivo, mas é de uma família de fabricantes de cachaça e comprova. Maravilhosa. Delícia, menina. Muito deliciosa. Licor dos deuses, né? É. Empolgada, dá até uma sugestão. Quem tiver um alambique em casa igual este, pode fazer uma mini churrasqueira. Aí a festa fica completa. E nós estamos encerrando o Via Brasil de hoje. Vocês ficam com um pouco mais com as imagens da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Até amanhã.